Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Olá! Hoje eu começo falando de um assunto que é bastante conhecido no meio evangélico. É sobre o arrebatamento secreto. Afinal de contas, o que vai acontecer? Será que a qualquer momento um de nós pode ser arrebatado ao céu? É interessante que na palavra de Deus existe uma história que aparentemente aconteceu algo parecido. Veja o que está em Atos no capítulo 8, a partir do verso 37, mas eu vou começar lendo a partir do 39, quando diz o seguinte: quando eles estavam saindo da água, o Espírito Santo levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. É interessante que nessa história, Filipe foi arrebatado. Não foi levado ao céu, mas estava caminhando, tinha acabado de fazer um batismo e simplesmente ele sumiu e apareceu em uma outra cidade. Se na Bíblia tem uma história como essa, quem garante que a qualquer momento eu ou você não pode ser arrebatado, como a doutrina do arrebatamento secreto diz? Afinal de contas, quando é que vai acontecer o arrebatamento que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja bem-vindo, já estamos no ar com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. A partir de agora, você já pode mandar as suas perguntas para o programa Na Mira da Verdade. Este programa que tem ajudado a todos nós a estudarmos a palavra de Deus e a sanarmos as nossas dúvidas. Se você quiser participar, você vai ter diversas formas que daqui a pouquinho eu falo para você, tá bom? Mas para começar, eu quero cumprimentar meu amigo professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Eu já sei que você queria aparecer hoje com a minha camisa, mas não deu, professor. Esse aqui é uma das maiores heresias. Você tem que ficar de terninho aí mesmo, tá bom? Isso é uma das maiores heresias do programa. Um abraço, amigo, para você. Eu queria mandar uns abraços para outras pessoas queridas aqui que nos escreveram, não é? E que gostam muito do programa. Primeiro abraço para a Fábia Demétrios, que é o esposo da Fábia, ela frequenta a igreja de São José dos Campos, Adventista de Esplanada, e os filhos Davi e Daniel. Que Deus abençoe a vocês, essa querida família. Obrigado pelo carinho para com o programa. Um abraço também para o irmão Alexandre Lopes. Ele é do Rio de Janeiro, de uma comunidade judaico-cristã. Muito obrigado, Alexandre, pelo seu contato, pelo seu carinho também para com o nosso programa. Uns abraços que eu tinha me esquecido. Na semana passada eu tinha que mandar uns abraços para o pessoal de São José do Rio Preto. Então aí vai alguns abraços para vocês, amigos. Eu tenho aqui... Tem 300 abraços hoje, né? Amigo, tem 350 abraços. Vou mandar só alguns e vou pedir que os outros queridos amigos esperem para o próximo programa, tá bom? Mário Lima, Eliene Teres, Lucas Lima, Rafael Lima, de São José do Rio Preto, São Paulo. Tem outros amigos aqui para mandar abraço e também de São José do Rio Preto, mas no próximo programa eu entrego todos os abraços, tá? Que Deus guarde a todos vocês aí. Ok, professor, já começamos atrasado o nosso programa, então você, cuida aí que vem muito chumbo grosso para você hoje, hein? Mas olha só, nós começamos um programa falando sobre o arrebatamento secreto. E professor, essa história de Atos com relação a Filipe ali, ele que estava batizando um homem e de repente foi arrebatado, a pergunta que chegou pelo nosso blog aqui do Leonardo Ezequiel do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: olá, paz do Senhor, por favor, me explique se em Atos 8, 39 a 40, o arrebatamento de Filipe foi espiritual
ou foi literal? E se é possível esse arrebatamento nos dias de hoje? E aí eu estendo a questão sobre o arrebatamento secreto, professor, que é uma doutrina bastante conhecida e divulgada no meio evangélico, mas que aparentemente existe algumas controvérsias bíblicas. É isso aí, professor? Pois olha, Tito, é uma doutrina realmente muito divulgada, mas eu queria dizer com muito carinho e respeito aos nossos irmãos evangélicos de todas as igrejas, a doutrina do arrebatamento secreto, ela é antibíblica e é muito perigosa. Mas professor, como assim antibíblica? Aqui a gente vê uma história clara na Bíblia de um arrebatamento, aparentemente um arrebatamento. Filipe não foi levado ao céu, mas por exemplo, a gente sabe que Elias, Enoque estão lá no céu, foram arrebatados. Como é que é isso? Como é que a gente tem argumento para dizer que a doutrina do arrebatamento secreto não é uma doutrina bíblica, professor? Vamos lá, meu amigo, essa é uma excelente pergunta. Veja bem, primeiramente temos que analisar o contexto de Atos capítulo 8 e depois eu vou citar alguns outros textos para percebermos que realmente a doutrina do arrebatamento secreta que foi popularizada no meio cristão evangélico não é uma doutrina bíblica. Por exemplo, aqui em Atos 8:39 diz o seguinte: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Perceba aqui, amigo telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo, que o arrebatamento de Filipe não foi secreto e tinha um propósito aqui neste mundo. Primeiro, não foi secreto porque ele estava na presença do eunuco, um alto oficial a quem ele havia levado a mensagem de salvação e havia batizado. Então, Filipe foi arrebatado na presença dele, subitamente, mas ele estava na presença de alguém. E ele não foi de uma forma secreta para o céu. Este tipo de arrebatamento aqui tinha um propósito. O verso 40 fala que Filipe, depois disso, apareceu em Azoto e foi para Cesareia e ali pregava o evangelho em todas as cidades às quais passava. Então o Espírito Santo fez um teletransporte, digamos assim. O transportou para um outro lugar porque havia um propósito missiológico muito específico. Então, nossos queridos irmãos, não podemos utilizar esse texto para apoiar o arrebatamento secreto, e assim como muitos outros textos. Agora, que a Bíblia fala da volta de Jesus e que não haverá um arrebatamento secreto, isso é muito claro em diversos textos. Eu vou mencionar pelo menos alguns aqui por causa do tempo, para nós irmos para outras perguntas, mas eu gostaria, meu irmão, de começar lendo para você um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Vamos ler os versos 30 e 31. Perceba uma coisa interessante. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Primeiro ponto, Cristo virá e as nações se lamentarão ao ver a Cristo no céu, porque muitos estarão despreparados para a volta dele. Verso 31, ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Veja, no verso 30 é dito que os homens, as nações se lamentarão ao verem a Cristo, e o verso 31 diz uma outra coisa. Diz aqui que os anjos virão com Cristo ao som de trombetas, ou seja, a volta de Cristo será visível e audível. Não há nada, querido amigo, de secreto na segunda vinda de Cristo. Outro texto que seria importante também você ler é Apocalipse 1:7. Ali é dito assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. E que inclusive os perdidos verão a Jesus. Você pode ler Apocalipse 6:14-17. Ali diz que o céu vai se recolher como um pergaminho e as pessoas pedirão para as montanhas caírem em cima delas pelo pavor de contemplarem o Cristo que elas rejeitaram durante a vida toda. Então, esses são alguns dos textos que mostram claramente que a volta de Cristo será visível, não será secreta.
E, portanto, querido irmão, eu queria lhe recomendar, se aprofunde no estudo deste assunto. Se você crer no arrebatamento secreto, você estará despreparado para a volta de Cristo. Então, muito cuidado, não é uma doutrina bíblica. Eu recomendo a leitura de um livro intitulado Ninguém Será Deixado para Trás. Um livro escrito por um grande pregador, Dwight Nelson. Esse material você poderá adquirir com a Casa Publicadora Brasileira. Daqui a pouco os dados vão aparecer aí no GC, na tela, para você ler, tá bom? Então eu recomendo, este livro vai lhe ajudar muito, meu querido irmão evangélico, a se aprofundar nesse assunto e a você se preparar melhor para a volta de Cristo. O livro é Ninguém Será Deixado para Trás, de Dwight Nelson, Casa Publicadora Brasileira. Deus abençoe a você, siga firme em sua comunhão com Jesus e Ele vai lhe revelar ainda mais a respeito deste assunto. Ok, professor, muito bem. E para você participar do programa, basta você acessar as nossas redes sociais, através do Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade. E o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, você vai ver que o programa, assim do lado, ali quando você entra no site, do lado direito tem um espaço dizendo que o programa está no ar. É só você mandar a sua pergunta que eu recebo aqui instantaneamente, tá bom? Participe do programa, mande as suas dúvidas aqui pelo Facebook. O Josival Peneluque diz o seguinte: arrebatamento e volta de Cristo são uma coisa só? Se não for, quem virá primeiro? Você falou aí alguma coisinha, professor, mas ele quer saber. Arrebatamento e volta de Cristo, quem vai ser o primeiro? Quando é que vai acontecer então, de fato, professor? Boa pergunta. Realmente é uma coisa só, querido telespectador. O texto é 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Vou ler para você. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, Cristo desce e ocorre a ressurreição. Agora o verso 17. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha a sequência. Cristo desce do céu ao som de trombetas, ou seja, algo audível e visível. Ele desce do céu, os mortos são ressuscitados, a ressurreição não é secreta, será visível. E no verso 17 diz que após isso, nós viremos juntos com os mortos ressuscitados para o céu. É neste momento do retorno glorioso de Cristo ao som de trombetas é que nós seremos arrebatados. Então o arrebatamento mencionado na Bíblia, ele é acompanhado do segundo advento de Cristo, da volta de Cristo em glória, e não tem nada de secreto. Então, é um evento só realmente. Muito bom, professor. Eu queria mandar um abraço todo especial para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Afinal de contas, eles estão conectados com a gente ao vivo, estão ouvindo aí o programa Na Mira da Verdade. Peço desculpa que começou um pouquinho atrasado aí, você que é ouvinte, talvez pegou pelo meio, mas já estamos no ar aí agora em definitivo, e obrigado por você estar junto da gente aqui pela Rede Novo Tempo de rádio, espalhada também pelo nosso país. A próxima pergunta, professor Leandro Quadros, veio do Leonardo, ele é do Rio de Janeiro também, ele mandou pelo nosso blog, ele diz o seguinte: olá, parabéns pelo programa, eu tenho aprendido muito com vocês e que Deus lhes abençoe tremendamente. Por favor, me explique, se em Apocalipse 17:6, quando João usou a expressão "e vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração", está relacionado com a imagem simbólica que Maria representa até hoje no catolicismo, visto que Jesus designou a João que cuidasse da sua mãe Maria para que não ficasse desamparada. João 19, 26 a 27. Professor Leandro Quadros, esse texto de Apocalipse 17:6, que eu vou ler aqui agora, está relacionado com a Virgem Maria? Explica pra gente. O texto é o seguinte: então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado. Isso tem a ver com a questão da Virgem Maria, professor? Olha, isso aqui nos mostra uma coisa importante, como é perigoso pegarmos um verso isolado, um texto isolado, uma frase isolada e darmos uma interpretação. Muito obrigado, meu irmão, por sua pergunta. Se você pegar a última parte do texto, quando a vi, fiquei muito admirado, e aplicar a Maria, você vai ter que aplicar a Maria o verso 6.
O verso 6 diz que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Ou seja, aqui está falando de uma mulher que foi matadora. Maria matou alguém? Nunca matou alguém. Mulher em profecia bíblica, veja, em profecia, em livros proféticos, simboliza igreja. Então você pode ler 2 Coríntios 11:2, por exemplo. Então, em Efésios capítulo 5, a igreja aqui é simbolizada. Aqui é a igreja na sua fase apostatada, na era medieval, que se embriagou com o sangue dos mártires. Portanto, esse texto não pode se referir a Maria de forma alguma, não tem aplicação alguma. Se refere sim à igreja apostatada no período medieval. Até mesmo porque no capítulo 17, se você ler o versinho 1, você percebe que esta mulher do capítulo 17 é tida como prostituta. Ou seja, uma igreja que se corrompeu doutrinariamente, abandonando a pura doutrina de Cristo. Então, definitivamente, não se aplica à mãe de Jesus essa citação. Muito bem, professor. Ainda pelo nosso Twitter, tem uma pergunta que mandou aqui o Davi Rodrigues, e ele diz o seguinte: verdade ou mito? Existe o inferno com base em Lucas 16:19 e Apocalipse 6:11-12? Eu não acredito. Ele quer saber, professor. Lucas 16:19 é onde fala aí a história do rico e Lázaro, onde aparentemente existe um diálogo do céu e do inferno. E ali no Apocalipse fala sobre o inferno. Afinal de contas, professor, sempre chega essa questão sobre o inferno e a gente precisa saber, de fato, o inferno existe hoje? Vai existir ainda ou não existe? O que é isso? Muito boa essa pergunta. Veja bem, querido amigo que nos acompanha, não vou entrar em muitos detalhes agora de Lucas 16, você pode acessar o blog do programa novotempo.com/na mira da verdade, digitar Rico e Lázaro e ali você vai encontrar muitos vídeos e também artigos escritos onde nós explicamos essa questão. Mas vou lhe dar umas ideias iniciais para você entender esse assunto. Lucas 16:19-31 está num bloco de texto que nos prova ser esse relato uma parábola e não uma história literal. O assunto de Jesus começa no capítulo 15 e vai do capítulo 17, verso 10. Como sabemos? Você sabe que um bloco de um assunto inicia ou começa quando ele muda as pessoas a quem se dirige, muda o ambiente e tudo mais. Então, esse diálogo de Cristo começa no capítulo 15 e vai até o capítulo 17, verso 10. Nesse diálogo com os fariseus, líderes religiosos da época, Cristo conta uma série de parábolas para mostrar que eles estão o quê? Perdidos na compreensão da Bíblia e do plano de salvação. Cristo conta a parábola da ovelha perdida no capítulo 15, a parábola da moeda perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola do administrador infiel e aí vem a parábola do rico e Lázaro. Então ele conta uma série de parábolas para ensinar lições morais. Por que o restante seria parábola e só a história do rico e Lázaro seria literal? Não tem cabimento, não tem base na própria perícope, ou seja, no próprio bloco do texto que trata do assunto. Um outro detalhe importante é você analisar Apocalipse capítulo 20. Quando você lê o capítulo 20, você percebe que o lago de fogo para castigar e depois destruir os que não aceitaram o plano de salvação, ele existirá depois do período chamado milênio. Então, outro material que você pode acessar no nosso blog digita o termo inferno e ali aparecerá a carta, o artigo em que explica este e outros textos sobre esse assunto. Então, relembre de um outro ponto. Flávio José foi historiador judeu, pouco tempo depois de Cristo. Esse historiador nos explica que havia uma história muito parecida com essa que Jesus contou entre os judeus na época. Eles haviam sido influenciados pela cultura grega e estavam acreditando na imortalidade natural da alma, algo que o Antigo Testamento jamais ensina, nem o Novo Testamento, obviamente. E aí Cristo pegou uma história corrente dos dias deles para ensinar uma importante lição moral, que é a do verso 31 do capítulo 16. Então, parábola, você nunca se atém aos detalhes de uma parábola para fazer doutrina. Você se atém à lição moral que a parábola transmite. Se você se ater aos detalhes, você vai ler, por exemplo, Ezequiel 16, 9-13 e vai concluir que as árvores podem falar. Então a Bíblia personifica árvores, personifica mortos,
para poder ensinar lições morais. É uma linguagem alegórica e, portanto, não é literal isso aqui. Ok, professor, muito bem. Bom, nosso tempo não para de correr, nós temos que ir para o intervalo, mas aproveite aí, aproveite o intervalo para você mandar as suas dúvidas. Temos aqui muitas perguntas que já estão chegando pelo Facebook, pelo Twitter, pelo nosso blog. Participe do programa. Você tem aí 3 minutinhos para preparar a sua questão, aquelas perguntinhas bem capciosas para a gente tentar pegar o professor aqui e colocar ele na mira. Portanto, aproveite o intervalo, não sai daí não. A gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado pela sua audiência e você que está participando do programa, mandando as suas perguntas. Obrigado pela sua participação. E eu sempre digo aqui, na verdade, não é a nossa opinião, não é a opinião da Igreja Adventista, não é a opinião do professor Leandro Quadros, mas o que a Bíblia fala. E nós queremos responder a você baseados neste livro sagrado, apenas no que a Palavra de Deus nos orienta. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. E a sua pergunta vai estar na mira e respondida à luz da Palavra de Deus. Eu queria oferecer logo de início agora um presente para você. Essa revista aqui que todas as semanas eu apresento, Verdades para o Tempo do Fim. Tempo do Fim é o tempo em que nós estamos vivendo. A gente acredita nisso, porque afinal de contas, Jesus em breve voltará. E esses últimos dias tem feito com que a gente perceba os sinais da sua vinda. E essa revista tem uma série de estudos bíblicos que você vai poder ter aí na sua casa sem pagar nada. É um presente nosso para você. Para você acessar, para você receber em sua casa, basta acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver ali que tem a imagem dessa revista. E quando você clicar nela, você vai ser direcionado para um lugar onde você vai preencher os seus dados postais e ela vai receber aí e você vai receber ela aí na sua casa, tá bom? Então participe. Peça agora mesmo a revista Verdades para o Tempo do Fim e você vai ter um excelente material aí para você estudar mais a Palavra de Deus, tá bom? Professor Leandro Quadros. Meu amigo. O Facebook aqui tem mais de 400 perguntas, não quero nem saber como é que você vai responder, mas vamos lá. Quero ver uma pergunta aqui do Alan Klebson, que ele diz o seguinte: parabéns pelo programa. Ele começa dizendo o seguinte: o que aconteceu e onde está a Arca da Aliança? Pois temos uma versão no livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo 2, de 4 a 7, diz que o profeta Jeremias havia mandado que levassem a arca até o Monte Nebo, para ali a esconder em uma caverna. Devemos acreditar no livro apócrifo? E tem outra versão que diz em 586 a.C., segundo a invasão de Judá, ou 609 a.C., primeira invasão de Judá, segundo alguns estudiosos, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o reino de Judá e tomou a cidade de Jerusalém. O relato bíblico menciona um grande incêndio que teria destruído todo o templo. A arca desaparece completamente da narrativa e, a partir desse ponto, o próprio relato é vago quanto ao seu destino. Tem outra versão sobre esse assunto? O que aconteceu realmente com a Arca da Aliança? Olha aí, professor, o irmão aqui começou a se aprofundar no estudo. Afinal de contas, na Palavra de Deus, existe algum relato sobre a Arca da Aliança? Existe alguma coisa para saber onde é que ela possa estar? Se é que está em algum lugar ou simplesmente foi destruída? Como é que é isso? Só um pouquinho. Só para a gente contextualizar o nosso telespectador, que talvez nem saiba o que é a Arca da Aliança, a Arca da Aliança era onde, no templo de Deus, ficavam as tábuas das leis de Deus, dos 10 mandamentos. Não é isso, professor? É isso aí, meu amigo. Então, essa é a dúvida. Será que essa arca desapareceu? Porque aí seria mais uma prova de que a lei de Deus foi escrita pelo dedo dele em tábuas de pedra, não é isso? Pois olha, é uma pergunta interessantíssima, mas para a qual não há realmente uma resposta. A Bíblia não tem nenhum relato sobre isso? Não tem um relato sequer. A tradição cristã aceita essa informação histórica do livro de 2 Macabeus, algumas tradições cristãs, não é? Dizendo que realmente Jeremias mandou esconder em alguma gruta esta arca. Agora, não tem um texto bíblico que nos mencione, que nos possa dizer aconteceu isso. Agora, o que nós percebemos na Bíblia é a menção, Tito, da arca principal, aquela arca na qual
Moisés se baseou para construir aquela arca, aquele tipo de caixote, onde haviam ali as 2 tábuas da lei de Deus. Então em Apocalipse 11:19 se menciona a arca original com a lei de Deus. Olha que interessante. Então diz assim: então foi aberto o santuário de Deus nos céus e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, nesta visão que João tem, a arca original é vista no céu. E obviamente que dentro da arca está o quê? Estão os princípios de amor de Deus. Os 10 princípios ali nos quais se baseiam os 10 mandamentos. Para nós seguirmos, não obviamente como meio de salvação, mas como resultado do nosso coração em ir sendo transformado diariamente por Cristo. Então, só a Bíblia menciona especificamente hoje a existência da arca original no céu, mas a da aliança de Moisés não temos informações bíblicas sobre isso. Ok, professor, muito bem. O importante é a gente mostrar que a resposta tem que ser com base bíblica. Se não tem nenhuma base para dizer que a Arca da Aliança está aqui no mundo ainda, a Bíblia não nos orienta. Obrigado, professor, pela sua resposta aí. Eu que agradeço. Próxima pergunta chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi o Felipe Meirelles, do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E ele diz o seguinte: gostaria de saber quem é ou que poder é o falso profeta descrito em Apocalipse. Se puderem me ajudar, agradeço. Olha aí, professor. Afinal de contas, o falso profeta é um poder, é alguém. Quem é o falso profeta? Veja bem, o falso profeta mencionado em Apocalipse 20 e também no capítulo 19, ali se refere ao sistema religioso falso. Você percebe que esse falso profeta está, diríamos assim, intimamente conectado nas suas características ideológicas de apostasia à Babilônia espiritual mencionada no capítulo 18. O termo Babilônia significa confusão e se refere a toda a confusão religiosa que há no mundo. Portanto, essa ideia que dizem por aí de que todos os caminhos conduzem a Deus é uma das maiores farsas que existe na história. Se eu disser que daqui de Jacareí todos os caminhos conduzem, como o nosso amigo Felipe do Rio Grande do Sul, se eu disser que todos os caminhos saindo daqui conduzem ao Rio Grande do Sul, estou mentindo, não é? Então, dizer que todos os caminhos conduzem a Deus não é verdade. De acordo com Jesus, em Mateus 7, 13 e 14, há só 2 caminhos. A porta estreita que conduz à salvação e a porta larga que leva à perdição. Então, o falso profeta se refere ao sistema religioso apostatado. Certo? Você analisando Apocalipse 18, 19 e também capítulo 20. Ok, professor, muito bem. Estou aqui no Facebook, não para de chegar a pergunta aqui. Deixa eu ver, o Luciano Santos, ele pergunta o seguinte: a questão de santificar homens, como a Igreja Católica faz, é errada? Isso seria idolatria de acordo com os 10 mandamentos? Olha aí, professor, essa é uma pergunta importante, até porque esses dias nós tivemos aí a beatificação de dois homens, 2 papas, e a Igreja Católica os transformou em santos. Agora, como é que essa questão, biblicamente, professor, a questão de santificar homens, como a Igreja Católica faz, é errada? Isso seria idolatria de acordo com os 10 mandamentos? Por quê? A pergunta dele com relação aos 10 mandamentos. Tem algum mandamento que fala sobre adorar imagem? Como que é? Realmente tem, Tito. Ali em Êxodo capítulo 20, dos versos 4 a 6, Deus pede para não venerarmos imagens de escultura. E a questão de a Igreja Católica fazer isso, por mais que os queridos irmãos católicos são fiéis a Deus, muitos buscam a Deus com coração sincero. Então, o que eu vou falar não tem nada a ver com os irmãos católicos em si, não é? Mas o costume católico de beatificar pessoas é uma grande heresia. É um ensinamento totalmente antibíblico, é algo assim que podemos dizer sem medo de errar. À luz da Bíblia é algo até pecaminoso, porque 1 Timóteo 2,5 diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então o texto é muito claro. Além de existir só um Deus, há um único ser que pode ser mediador entre Deus e os homens,
que é Cristo Jesus. Por quê? Para interceder diante de Deus, uma criatura tem que ser divina, humana. Por quê? Com a sua divindade, Cristo trouxe Deus até o nosso planeta pecaminoso. Com a sua humanidade, Cristo leva-nos até o trono do Pai. Nenhuma outra pessoa, por mais sincera e bondosa que tenha sido, ela não possui essa característica divina humana. Ela não é deusa. Então, realmente, à luz desse texto, o que a Igreja Católica faz não é bíblico, é realmente uma heresia e não podemos aceitar essa prática, por mais que respeitemos, obviamente, né, todas as crenças e o costume dos nossos irmãos católicos. Ok, professor. Muito bem. Agora aqui pelo nosso Twitter é pergunta para todos os lados. Pelo Twitter, deixa eu ver aqui, o Estevão Lima diz o seguinte, pergunta o seguinte: no tempo de Noé, as pessoas viviam realmente 800 anos? Isso procede? Professor, a gente vê nos relatos bíblicos, no começo da Bíblia ali, as histórias que conta, desde Adão até os dias de Noé, que os seres humanos viviam 800, 900 anos. Isso aqui não fica assim, parecendo meio história da carochinha, não, professor? Porque hoje é impossível uma pessoa viver mais de 120 anos, 130 anos. Como é que homens, seres humanos viviam 700, 800 anos, professor? O que é isso? Isso não descredibiliza o texto bíblico, não, meu amigo? E por que depois de Noé, a própria Bíblia diz que o homem viveria apenas 120 anos? Veja bem, queridos amigos, realmente o Gênesis, ele é um relato histórico, ele não é um relato fictício ou simbólico como muitos pensam. Você quer ver uma coisa? Se você acreditar que os anos que essas pessoas viveram antes de o pecado ter nos corrompido totalmente a nossa raça, se você acreditar que este livro é simbólico, você não pode harmonizar corretamente cristianismo e lógica. Por quê? Se o Gênesis é simbólico, que base você tem para me dizer que o pecado no capítulo 3 não é simbólico também? E se o pecado for algo simbólico, como é que você vai provar que há a necessidade de um Salvador? Então é seríssima essa questão. Na Bíblia não há lugar para o macroevolucionismo e nem para o evolucionismo teísta, que crê que Deus criou as formas primitivas de vida e depois permitiu-as que evoluíssem. Não há margem na Bíblia para isso, né? Então, ou você acredita no relato histórico do Gênesis ou não acredita. Então, no capítulo 5, quando fala, por exemplo, da idade das pessoas, olha aqui no capítulo verso 15, aos 65 Maalaleel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalaleel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos. Você vê no verso 27 que Matusalém viveu 969 anos. Então eles tinham essa longevidade porque o pecado não havia corrompido totalmente a estrutura genética do ser humano, nem tirado a sua vitalidade. E um ancestral deles, que não era tão antigo na época deles, que era Adão, possibilitou, obviamente, que geneticamente eles tivessem ainda alguma influência da vitalidade que Adão recebia, do contato com o Criador e do contato com a árvore da vida. Jesus, se você ler, amigo, ali Mateus capítulo 19 e Mateus capítulo 5, você vai perceber que Cristo acreditava ser o Gênesis literal. Mateus 19, por exemplo, ali versos 8 a 10. Então, se Cristo acreditava no Gênesis literal, nós também devemos acreditar. Cristo é o melhor intérprete do Gênesis. E se ele acreditava na literalidade, nós devemos acreditar, por mais que a chamada ciência moderna queira dizer ao contrário. Na verdade, infelizmente, muito de pseudo, falsa ciência, né? Porque nas universidades não fazem muita questão de ensinar aos alunos que os grandes pais da ciência
conseguiam fazer ciência e estudar a Bíblia ao mesmo tempo, né? Isso não se conta para os alunos. Então é uma pseudociência, né? Porque a verdadeira ciência não esconde fatos, apresenta todos os fatos para que cada um julgue por si mesmo e analise, né, a veracidade ou não de uma teoria, né? Você fica agora com o momento da mentira. Chegou a mim uma das mentiras mais mentirosas, desculpe a redundância, de alguém que disse o seguinte, que o Espírito Santo não pode ser uma pessoa, obviamente nem uma pessoa divina, porque ele não tem nome. Quero dizer para você com todo respeito, isso é uma baita de uma mentira. Por quê? Se você vai dizer que o Espírito Santo não tem nome, porque ele é chamado de Espírito, se por ele ser chamado de Espírito, então quer dizer que ele é destituído de personalidade, então você não vai acreditar nem na existência de Deus Pai. Porque em João 4, 23 e 24, Deus Pai é chamado de Espírito. Os anjos em Hebreus 1,14 são chamados de Espíritos. Você não pode interpretar o termo Espírito tendo a mente grega para a compreensão do termo. O termo Espírito na Bíblia também se refere a seres pessoais, né? Então você não pode interpretar dessa forma. Não esqueça que o Espírito Santo, ele é chamado de Santo. Esta é um adjetivo, uma característica, uma qualidade deste ser que é chamado de Espírito. Então ele não é só chamado de Espírito, é um Espírito que é santo. E ele é tão santo que ele é Deus. Por quê? Ele possui características de um ser divino. Se você ler Lucas 1,35, ali é dito que ele foi responsável pela encarnação de Cristo. Como é que você vai me dizer que ele não é uma pessoa? Como é que uma simples energia de Deus foi responsável? Uma simples energia que emanou de dentro de Deus Pai fez com que Cristo encarnasse? Não foi isso. Foi um ser pessoal diretamente envolvido, que é onipotente. Em 1 Coríntios 2, 10 e 11 é dito que o Espírito Santo é onisciente, conhece até a mente de Deus. Não é? E se você ler o Salmo 139, 7 a 9, diz que ele é onipresente. Portanto, o Espírito é santo, porque é Deus, tanto que em Atos 5, 13 e 4 foi dito que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir para Deus. Ok, professor, muito bem. Mas vamos aí, tem mais uma pergunta para você. Quem mandou aqui, essa pergunta foi pelo Facebook, quem mandou foi a Gabriele Godoy e ela diz o seguinte: Jesus aboliu a lei cerimonial quando morreu na cruz, deixando válido apenas os 10 mandamentos, certo? A minha dúvida é pecado comer os animais da lista de Levíticos 11? Ou nós, adventistas, seguimos apenas como uma orientação para a saúde? A lista dos animais de Levíticos 11 é onde fala dos animais limpos e imundos, que inclui o porco, o peixe de couro, que é imundo, enfim. Na verdade, isto é pecado a gente participar desses alimentos ou é apenas uma questão de orientação de saúde que a Igreja Adventista tem também? Primeiramente, a função da lei cerimonial, que eram as cerimônias, o sacrifício do cordeirinho, festividades religiosas, a função dessa parte cerimonial da lei, ela foi transferida para Jesus. Então usarmos assim o termo aboliu não é um termo apropriado, até porque em Mateus 5,17 Cristo fala: não pensem que vim abolir a lei de Moisés e os profetas, ou seja, Cristo não veio acabar com a lei de Moisés, com os 5 primeiros livros da lei e com os profetas. Então a função dessa lei cerimonial foi transferida para Cristo. Agora, é óbvio que a questão da alimentação vai além da saúde, por quê? Se você ler 1 Coríntios 10, 31, é dito que nós podemos honrar ou desonrar a Deus por meio daquilo que comemos. E se você ler 1 Coríntios 3, 16 e 17, é dito que se nós destruirmos o corpo, que é o templo do Espírito Santo, nós seremos destruídos. Então nós não usamos carnes imundas.
e outras substâncias prejudiciais por uma questão de saúde, mas também porque o nosso corpo é sagrado, é a morada do Espírito Santo e através do nosso alimento podemos honrar ou desonrar a Deus. Então não há separação entre físico, mental e espiritual na Bíblia. A partir do momento que eu prejudico uma das partes do meu ser, eu estou pecando. Porque biblicamente nós somos um todo inseparável, seres holísticos. Tanto que em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 é dito que todo o nosso ser deve estar preparado para a volta de Jesus Cristo. Muito bem, professor Leandro Quadros, eu estou aqui lendo a Bíblia porque existe uma questão um tanto capciosa, meu amigo. Quero ver como é que você sai dessa. Olha só, já que a gente entende que antes do pecado não havia dor, como é que em Gênesis, no capítulo 3, o verso 16, diz o seguinte: para a mulher, Deus disse, vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido e ele a dominará. Aumentar a dor. Se após o pecado que Deus disse isso à mulher, antes do pecado já tinha existia dor, por exemplo, para dar à luz? Como é que é isso, professor? Pergunta capciosa e ao mesmo tempo muito boa, né? Como é que você vai sair dessa? Vamos lá, meu amigo, vamos ver se você sai dessa aqui. Na verdade, em Gênesis 3,16, aqui tem uma tradução, por exemplo, na Nova Versão Internacional, o texto está assim: a mulher ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Ou seja, Deus está aqui mostrando as consequências do pecado sobre Eva, sobre Adão e sobre a raça humana. No hebraico, o tradutor preferiu traduzir esse termo aqui, que seria mais ou menos dizer o seguinte: Deus dizendo assim, olha, você terá muita dor na gravidez como consequência do pecado, para você se afastar de mim, que sou a fonte da vida. Então, o tradutor, obviamente, prefere traduzir por multiplicar. E aqui na NVI, para dizer que é uma coisa muito grande, multiplicar grandemente. Então, é uma forma bíblica de dizer que a partir do pecado, a mulher teria muita dor, não é? Para ter o seu filho. Mas não está falando que antes do pecado ela sofria aquelas terríveis dores de parto. Tá, okay? Então, é uma linguagem bíblica para dizer que uma das consequências do pecado seria muita dor. O tradutor tem que encontrar uma forma de expressar o mais próximo possível do original isso no português, e foi dessa melhor forma que o tradutor pôde traduzir o versículo de Gênesis 3,16. Muito bem, professor Leandro Quadros. Eu estou aqui gesticulando porque eu estou feliz hoje, porque o nosso estúdio aqui hoje está repleto de gente, rapaz. Que coisa boa, meu amigo. Mais do que a gente aguentava. Olha lá, eu queria mostrar os nossos amigos que vieram aqui. Vamos ver se eles conseguem focalizar. Olha lá, olha a turma. Dá um oizinho para todo mundo aí, ó. Aí, obrigado pela presença de vocês aqui acompanhando o programa Na Mira da Verdade. É um privilégio receber os nossos irmãos, nossos amigos que querem conhecer o programa ao vivo. E eu tenho uma perguntinha daquela garotinha que vocês viram ali. Não sei se quantos conseguem ver ali, a pergunta da Andressa Cristina. Ela veio aqui, ó, ela é uma telespectadora assídua do programa aí, viu, professor? Que beleza! E ela mandou uma perguntinha aqui, a Andressa, deixa eu ver aqui que ela fala aqui, ó. Como as crianças podem identificar se está agradando a Deus com as suas atitudes? Porque Deus diz, agrada o Senhor e Ele concede o desejo do coração. Olha aí, professor, essa pergunta da Andressa que está aqui com a gente hoje. Como é que as crianças podem saber que elas estão agradando a Deus? Olha que sinceridade. Andressa, que pergunta. Primeiramente, Andressa, Jesus se agrada das criancinhas por elas serem criancinhas do jeito que são, por elas serem espontâneas do jeito que são. Então eu vou ler para você um texto, Mateus 19, 13 a 15, diz assim: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Naquela época não se dava muito valor às crianças e às mulheres, naquela cultura oriental daquela época. Então, Jesus disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, só pelo fato de você ser criança, ser espontânea, ser sincera, Jesus já tem um amor infinito por você. Você não tem que fazer nada para ser amada por Jesus. Agora,
Se você quer saber se a sua vida, se o seu modo de viver, de brincar, de tratar o pai e a mãe e os amigos estão em harmonia com o que Jesus gosta, leia os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos são 10 princípios de amor de Deus, através dos quais Ele nos ensina a amarmos e nos relacionarmos com Deus e a amarmos a nos relacionarmos com as pessoas. Parabéns, Andressa, pela sua pergunta. Que Deus abençoe a você e que Deus abençoe a todas as criancinhas a quem Jesus ama muito e por meio de quem Jesus tem nos ensinado muita coisa para sermos pessoas melhores e realmente herdarmos a salvação eterna. Ok, professor. Muito bom a participação do nosso telespectador aqui ao vivo. Obrigado aí pela resposta, professor. Valeu. Andressa, você viu aí que foi para você, hein? Muito bem. Professor Leandro Quadros, você falou aí sobre a questão do... falou assim que não tinha muito tempo pra gente falar sobre a parábola do rico e Lázaro, mas o Twitter aqui tá bombando sobre esse assunto. Então, olha só lá. o que chegou aqui, ó. O Renato Fernandes disse o seguinte: se Cristo não concordava com a teoria do inferno, por que ele não combateu a crença e ainda fez uso dela na parábola de Lucas 16? E outra, aí depois o Edgar Acero diz o seguinte: qual é o ensinamento moral da parábola do rico e Lázaro, então? E aí, professor? Veja bem, querido amigo, se Jesus, por não discordar da doutrina ou por utilizar a crença corrente, isso indica que Jesus concordava com isso, nós vamos ter um problema aqui com a interpretação, por exemplo, de Lucas 16:8. Quando fala do administrador infiel, olha o que Cristo diz: o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Será que Cristo está apoiando a desonestidade? Não, ele não condenou aqui a desonestidade. Só que ele usou a desonestidade de alguém na parábola para ensinar uma lição moral. Assim como ele usou a desonestidade de alguém e elogiou a astúcia dele, Cristo utilizou uma crença popular na época para ensinar uma lição moral. E qual foi a lição moral? É a lição do verso 31. Abraão respondeu, Abraão supostamente dialogando com o indivíduo no inferno: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Você percebe no diálogo do suposto rico com o suposto Abraão, que ele pede para Abraão mandar alguém avisar a família dele que aquele lugar de tormento era horrível. E aí Abraão fala: não posso fazer isso. E aí o verso 31 diz o porquê. Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, ou seja, se não ouvirem a Bíblia, o Antigo Testamento, naquela época, eles não vão aceitar o plano de salvação, por mais que ressuscite alguém dentre os mortos. Então a lição moral é: para você ser salvo, você tem que ouvir, dar atenção ao que está revelado na Bíblia. Outra lição moral é que Cristo quis passar a ideia do seguinte: os fariseus acreditavam que o indivíduo pobre, o mendigo, doente, era sinal de que ele era amaldiçoado por Deus. E a pessoa bem saudável e rica, ela era abençoada por Deus. O que Cristo fez? Ele inverteu os papéis. Ele coloca o rico no inferno, nem existe esse termo no original, é o termo Hades. Ele coloca o rico nesse lugar de tormento e o pobre no céu para ensinar uma outra lição. Não é o fato de você ser rico ou pobre que vai determinar a sua salvação, mas é você aceitar o que está na lei de Moisés e nos profetas. E outro detalhe, querido, se pegarmos esse relato como literal, teremos uma série de problemas. Por exemplo, se isso aqui é literal, então a proximidade entre o céu e o inferno é algo tão pequeno, assim, existe uma proximidade tão assim grande, diríamos assim, que é possível haver uma comunicação entre os salvos e os ímpios. Agora você imagine, você está no céu e uma pessoa que você ama foi para o inferno. E aí você consegue dialogar com ela. E você consegue ver o sofrimento dela. Na verdade, meu amigo, o céu seria um inferno para você. Entende? Então, se você pegar como literal, você tem que pegar todo o texto como literal. Não podemos fazer isso com uma parábola. Muito bem, professor.
uma pergunta aqui no Facebook, até pra gente descontrair. A questão é a seguinte, quem mandou foi o Evandro, e ele diz o seguinte: professor, certo dia, uma pessoa disse que não dormia sem roupas porque o anjo da guarda se afastava. Fiquei curioso sobre tal assunto. É verdade, professor? Olha aí, professor. O anjo da guarda fica assustado se você estiver pelado aí, como é que é? Ele se afasta? Então, a hora que você toma banho, não tem anjo da guarda ali. Mas não, tirando a brincadeira, a questão é a seguinte, professor. Existe essa questão do anjo da guarda, biblicamente? Existe, meu amigo. Veja, muitas pessoas no meio religioso criam lendas que não podem ser baseadas na Bíblia, né? Então, sempre é bom termos o cuidado de não acreditarmos em tudo que é dito por aí em nome da religião. Aí eu já dou um recado também para os ateus. Prezados, com muito respeito, não generalizem todos os religiosos por causa das lendas que alguns ensinam, como ensinaram para esse querido amigo nosso aí, né? Então não generalize, a Bíblia não fala sobre isso. O que a Bíblia diz no Salmo 34:7 é o seguinte: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Então não importa se você está com roupa, sem roupa, se você ama a Deus, tem uma comunhão com Deus. Ali Hebreus 1:14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para serviço da sua salvação. Creia nisso, seja feliz, se sinta seguro. Ok, professor, muito bom. Obrigado pela participação de vocês, mandando suas perguntas. É o que eu falo, você não precisa ter preconceitos. A gente vai responder baseado na palavra de Deus. Obrigado pela sua participação. Pelo Twitter agora, o Rodrigo Oliveira já diz o seguinte: Tito, aí vai uma pergunta capciosa pro professor. Então vamos lá, professor, se segura. A questão é a seguinte: Adão foi criado por Deus imortal ou ele morreria se não comesse o fruto da árvore da vida? Como é que é aí, professor? Ou só por causa do pecado que ele passou a ser mortal? Veja bem, querido amigo, vou ler um texto para você que se encontra em 1 Timóteo 6, 15 e 16. Diz o seguinte: a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo, Ele é o bendito e único soberano, os reis dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Aqui diz que o único ser que tem imortalidade intrínseca é Deus. As outras criaturas têm uma imortalidade condicional. O que é isso? A imortalidade tem uma condição. Que condição é essa? Você vai ver aqui agora em Gênesis. Vamos ler o capítulo 2, versos 16 e 17. Deus criou o homem imortal, mas diríamos assim, um candidato à imortalidade. Havia uma condição para ele permanecer com essa imortalidade, ou tê-la definitivamente. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Percebeu? Deus não criou Adão para ser mortal. Criou Adão como um candidato à imortalidade. Qual era a condição? Permanecer obediente a Deus. Permanecendo obediente a Deus, ele estaria ligado a Deus, não se separaria de Deus como aconteceu após o pecado. Isaías 59:2 fala que o pecado nos separa de Deus. E ao ele não se separar de Deus, ele permaneceria comendo do fruto da árvore da vida e aí seria imortal definitivamente. Então Adão foi criado com a imortalidade condicional. O único ser que tem a imortalidade intrínseca mesmo é Deus, que é a fonte de toda a vida. Ok, professor. Muito obrigado. E com essa nós terminamos mais um programa Na Mira da Verdade. Nos encontramos na terça que vem, ok? Tá bem, meu amigo. Deus te abençoe, amigo Tito. Foi muito bom estar com você, ver a sua alegria aí. Deus abençoe a você, amigo da Rádio Novo Tempo, que nos acompanha ao vivo. Deus abençoe a você, amigo da TV Novo Tempo, amigo internauta. Deus guarde a você, Deus abençoe a sua vida. E nunca se esqueça de uma coisa: sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder.
E aqui no programa você já sabe, sempre as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!